Pessoal, vamos falar sobre o projeto de lei que pretende estabelecer um piso ou aumentar o piso salarial para enfermeiros no Brasil para R$ 4.750. Vamos entender por que isso é problemático, hein? E por que os enfermeiros não vão ganhar nada com isso. Essa notícia foi sugerida por Parasita Estadista Libertário. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Senado aprovou um piso salarial nacional de R$ 4.750 para enfermeiros. Para quem não sabe, enfermeiro é quem faz curso superior em enfermagem. Então faz a faculdade, se forma em enfermagem e tem um piso salarial nacional. A proposta é um piso salarial nacional de R$ 4.750 no Brasil todo, né? Além disso, você tem também, a maior parte do que o pessoal chama de enfermeiro no hospital, na verdade, é técnico em enfermagem ou auxiliar de enfermagem, que são cargos, respectivamente, de nível técnico. Então a pessoa faz um técnico profissionalizante de 2º grau em enfermagem, e tem o pessoal que tem nível ainda mais básico, que é auxiliar de enfermagem. Então, na verdade, o que foi estabelecido é o piso para os enfermeiros, que é o pessoal que tem curso superior, e você tem pisos derivados desse, né? O pessoal que o técnico receberá 70% do piso do enfermeiro e os auxiliares um pouco menos do que isso, né? Parece que metade do piso do enfermeiro. Aí você fala, poxa, mas né, é importante isso? Os enfermeiros fazem um trabalho muito importante, numa situação de pandemia, é importante eles ganharem bem, e coisa e tal, e coisa e tal. E veja, olha só, todo mundo deve ganhar bem, todas as profissões são importantes. O gari tem uma profissão muito importante, os engenheiros têm profissão importante, os enfermeiros têm todo mundo, a profissão de todo mundo é importante, todo mundo mereceria ganhar mais. O grande problema é que o que você recebe não deve depender do quanto você merece. Deve depender de quanto você gera de valor para a sociedade, quanto as demais pessoas da sociedade enxergam valor naquilo que você faz. Querer estabelecer pisos, valores fixos, só piora a situação, cai na regra geral da lei trabalhista. Lei trabalhista, como você sabe, eu já falei várias vezes aqui, tem vídeos lá no meu canal Ancapsu Classic que eu explico isso em detalhes. Toda lei coercitiva sobre uma relação voluntária, e a relação de trabalho é voluntária, as pessoas trabalham se quiserem, as pessoas empregam as outras pessoas se quiserem, ninguém é obrigado a contratar ninguém, ninguém é obrigado a trabalhar para ninguém. Então, no final das contas, como é uma relação puramente voluntária, se você coloca uma regra coercitiva ali, o que acaba acontecendo é a parte mais fraca paga o pato. Porque, lógico, a parte que é mais forte na negociação, tipicamente aqui no Brasil, são os empresários, porque tem muito mais gente querendo emprego do que gente oferecendo emprego. Então, no final das contas, quem oferece o emprego consegue jogar o custo daquela lei trabalhista para a parte mais fraca, que é o trabalhador, geralmente, tá? Tem exceções, tem profissões que não são assim, tem lugares que não é assim. Mas aqui no Brasil, para a maior parte das profissões, é isso. Então, é o que eu falo, não tem jeito. Toda lei coercitiva implica em custo. Isso gera um custo primeiro para quem emprega, para quem recebe o salário e para a sociedade como um todo, na forma de insegurança jurídica, né? É sempre ruim. Lei trabalhista é sempre ruim. Mas de todas as leis trabalhistas ruins, e eu tenho um vídeo lá no Ancapsu Classic chamado Sem Governo, Quem Vai Proteger os Trabalhadores, em que eu explico por que toda lei trabalhista é ruim, prejudica o empregado. Ou prejudica o empregado ou encarece o produto. No final das contas é sempre isso. E aqui no Brasil, como a gente tem um monte de lei trabalhista, a gente chega nessa situação que a gente está hoje, que os salários são todos umas merrecas e os preços são todos absurdos. Vai para os Estados Unidos, o que choca a pessoa quando ela chega nos Estados Unidos não é apenas que ela ganha muito mais no trabalho lá, o emprego dela paga mais. As coisas são mais baratas. Por que as coisas são mais baratas e as pessoas ganham mais lá? Porque lá tem muito menos lei trabalhista. Lei trabalhista só prejudica o trabalhador, só atrapalha, não é por acaso, não é por dívida histórica ou por sei lá o que for, motivos históricos, não, é por falta, lei trabalhista prejudica. Falta massa cinzenta nas pessoas para perceber essa verdade óbvia, é óbvio depois que você descobre a coisa. Qualquer lei vai prejudicar o trabalhador, porque ou vai diminuir o salário dele, ou vai aumentar o preço dos produtos no final das contas. Não tem jeito.
não tem alternativa. Empresas não são entidades filantrópicas. O trabalho, o seu empregador, quando ele te dá um emprego, ele não está te fazendo um ato de caridade. Não, ele é um negócio. Ele quer receber de você um trabalho e vai te pagar aquilo ali. Se a empresa estiver dando prejuízo, ela não vai existir. O cara que é dono da empresa vai vender tudo e vai ficar em casa com o dinheiro dele. Para que ele vai ter uma empresa se vai ter prejuízo? Então, no final das contas, qualquer custo que você incorra ali, alguém vai pagar. E quem é que vai pagar? Ou vai ser o empregado, você reduzindo o salário dele nas próximas contratações, ou vai ser o produto que vai aumentar de preço. É óbvio que vai ser isso. Não tem outra alternativa. O dono da empresa não vai reduzir o lucro dele. Para que ele vai reduzir o lucro dele? Não, se não está dando dinheiro, eu vou fechar a empresa, eu vou ficar em casa vivendo o meu dinheiro. Pô. Bota esse dinheiro todo na bolsa e fica em casa sem fazer porra nenhuma. Para que eu vou ter o trabalho de empreender, de criar uma indústria, se eu não vou ter lucro com ela? Então, no final das contas, é essa história, não tem essa não. E agora, de todas as leis trabalhistas, a lei trabalhista mais idiota que tem é a do salário mínimo. Porque o pessoal acha assim que não tem um salário mínimo agora, então isso significa que todo mundo vai subir, vai ganhar acima do salário mínimo. O que é falso. Salário mínimo é sempre zero, porque é o salário de quem está desempregado. O que acontece quando você sobe o salário mínimo é que aquelas pessoas que produzem valor para a sociedade, produzem muito pouco valor para a sociedade, seja porque não tem um nível de especialização adequado, seja porque tem outros problemas quaisquer, ou porque são os jovens, ainda estão aprendendo, ainda estão crescendo na carreira. O fato é, elas geram um valor relativamente baixo, então no final das contas essas pessoas ficam proibidas de trabalhar. Porque você não pode contratar alguém abaixo do salário mínimo. O salário mínimo ele não funciona como um elevador que levanta todo mundo para aquele nível. Ele funciona como um ponto de corte. Abaixo desse nível você não pode trabalhar, você está proibido de trabalhar. Se você não gera valor num nível adequado, você não consegue trabalho. Ou seja, é muito pior. E esse tipo de salário, piso nacional dos enfermeiros, é uma piada terrível, pode causar um caos completo. Os hospitais estão falando que não vão ter como pagar piso salarial, podem fechar. As prefeituras já estão com problema também. A prefeitura falou que não vai ter como, vai colapsar se tiver que pagar esse piso salarial. E o fato é o seguinte, isso daí não ajuda ninguém, nem aos enfermeiros. Enfermeiro, se aumentar o piso, não é que eles vão aumentar o seu salário. O que vai acontecer é que você vai ser demitido. Se você não gera valor com o seu trabalho suficiente para atingir aquele valor, se você gera valor suficiente, a maneira correta de você aumentar o seu salário é trocando de empresa. Isso é a maior verdade que tem. Ninguém aumenta salário indo para o chefe chorar pedindo aumento de salário. Nunca dá certo isso. O que dá certo é você arrumar um outro emprego em outro lugar e se mudar para lá. Ou pegar a sua capacidade, montar uma empresa você mesmo e passar a fornecer aquele serviço no mercado. Dessas duas maneiras você consegue aumento de salário. Pedindo com lei no Senado, não sei o que lá, não, isso aqui só dá merda, só causa demissão, né? Então, felizmente, parece que o Lira tomou a decisão correta, sentou em cima dessa matéria, não está sendo votada, é a coisa correta mesmo. Qualquer coisa nesse sentido só piora a situação sempre, até para os enfermeiros. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, vamos falar sobre o imposto de grandes fortunas da Argentina, que acabou arrecadando muito menos do que o governo esperava e do que as propagandas falavam que iria arrecadar. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Éder Sena. Obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês lembram, algum tempo atrás, na Argentina foi aprovado o imposto sobre grandes fortunas. É a mesma lógica que muita gente tenta aqui no Brasil, a esquerda aqui está doida para aplicar esse negócio. Não, porque o pessoal tem muito dinheiro, quem tem muito dinheiro tem que contribuir com a sua parte, não sei o que lá.
E a gente falou na época que isso ia dar ruim, ia gerar um monte de problemas, a arrecadação seria muito pequena, a arrecadação que eles estavam prevendo seria já pequena, mas foi ainda menor do que eles estavam prevendo, e pior, vocês sabem, o imposto sobre grandes fortunas tende a ter decrescente, né? Tende a ter arrecadação decrescente, porque num primeiro momento ele acaba pegando muita gente porque as pessoas estão lá na Argentina, elas não têm como proteger o patrimônio delas desse imposto. O governo vai lá e executa e acaba recebendo essa grana. Mas é lógico que os caras não vão ficar parados vendo o governo comer o dinheiro deles. Eles vão começar a agir para evitar essa tributação. Então, esse tipo de tributação sobre grandes fortunas tende a ter um comportamento decrescente. Então, essa notícia aqui de que arrecadou menos de 60% do que previa no início, ou seja, logo de cara, já foi menos de 60% do que eles estavam prevendo, isso é muito ruim, porque lembra, como eu falei, isso é decrescente. Isso vai diminuir cada vez mais, porque tem muita gente na Argentina que agora está tentando, um monte de gente se mudou para o Uruguai, estão mudando para outros países, estão protegendo a sua fortuna de outras formas. É o que eu falo, todo imposto acaba sendo pago pelo consumidor final, pelo público em geral, pelos argentinos de forma geral. Essa ideia de que, não vou tributar os ricos porque eles são ricos, então eles vão pagar mais e coisa e tal, isso é falso. É uma das grandes ilusões que a esquerda tenta passar para as pessoas, que não quer dizer nada. No final das contas, rico dá um jeito de se esquivar e pagar menos imposto. Quem se ferra no final das contas, quem não consegue esquivar, é o cara que está na pontinha final da riqueza no país. É o pobre que só consome. Todo o dinheiro que ele ganha vai para consumir. Então, no final das contas, esse cara se ferra. E, repara, qual o ganho que o governo teve com isso daqui? Muito pouco, né? Pior ainda, é você ver o pessoal falando, não, mas pelo menos eles tiraram 237 milhões dos milionários e isso vai dar alguma distribuição de renda. Lorota, não dá distribuição. Essa é uma fantasia que o pessoal da esquerda coloca, não, porque o governo distribui renda, ele vai tirar do mais rico para dar para o mais pobre. Porra nenhuma, o governo vai tirar do mais rico, vai torrar na burocracia toda. Acorda, o governo argentino ele já arrecada muito menos do que ele gasta, ele já imprime dinheiro todo mês para pagar funcionalismo. Você acha que essa gotinha de dinheiro que entrou aqui, porque isso aqui é uma gota de dinheiro, se você parar para pensar em termos de orçamento do governo argentino, é uma merreca isso daqui. Você acha que você vai entrar lá e distribuir alguma coisa? Porra nenhuma, vai ajudar os políticos a ter mais dinheiro no bolso deles. Não vai ajudar ninguém fora do governo. É o que eu falo, imposto é a função principal do governo. Por quê? É a função do governo de roubar a sociedade e enriquecer político. É para isso que serve o governo. O governo não tem nenhuma outra utilidade que não seja roubar a população para enriquecer políticos, funcionários públicos de alto escalão e amigos dos políticos, aquela turminha que está ali. É sempre isso. O governo existe para isso. Ele não tem nenhum outro propósito que não seja isso. Vai fazer imposto sobre grandes fortunas. Aí ele faz aquele negócio. Não, porque vamos redistribuir renda, não sei o que lá. Apela para inveja, né? A esquerda faz muito isso. A esquerda... Toda a ideologia da esquerda é calcada na inveja, né? Não, olha só como o cara tem dinheiro, precisamos tirar dinheiro daquele cara e coisa e tal. E veja, se o cara ganhou dinheiro roubando, dando golpe, virando político ou coisa do gênero, eu acho que o cara tem que se fuder mesmo. Se roubou, tem mais é que se ferrar. Mas a verdade tem muito milionário aí, muita gente rica que fez a fortuna mesmo, que criou uma boa ideia, que as pessoas compraram, gostaram daquela ideia, e aquilo contribuiu para a sociedade, e no final das contas vale a pena, o cara merece. Tem dinheiro pra caralho. Pô, beleza, mas ele merece, pô, é dele, ele conquistou, fez aquilo, não é fácil, é uma coisa difícil de você fazer. Ver o Bill Gates, que inventou o Microsoft, até hoje eu estou usando o Microsoft aqui, ó, tem iniciativa do Bill Gates nisso. O Apple lá do Steve Jobs, pô, bacana o cara ter enriquecido. Realmente, eu tenho um iPhone hoje em dia, é legal que as pessoas que produzam valor para a sociedade fiquem ricas. Isso é o ideal que acontece. Essa é a beleza do mercado. Não tem nada de errado do cara ficar rico se ele produziu valor, se ele criou uma empresa e voluntariamente as pessoas foram lá e compraram produtos dela, né? O grande problema é quando é golpe, quando te enganam, ou pior, quando é o governo que vai lá e obriga você a fazer alguma coisa, né? É muito curioso esse caso dos esquerdistas. Eles reclamam das empresas que eles podem comprar ou não. Vocês já viram aquela imagem de um monte de empresas que na verdade são poucas empresas de alimento? Quer ver? Ó? O pessoal fala assim, olha só, tá vendo aqui, olha só, tem um monte de marca, mas só pertence a essas poucas empresas aqui.
meu amigo, são poucas empresas, mas você ainda pode escolher essas aí. E tem muito mais empresa do que essas aí, na verdade. Isso aqui são as marcas mais famosas. Se você for no teu supermercado, tu vai achar muitas outras marcas além dessas que tem aqui. Ah, então essas aqui tem muito dinheiro? Tem muito dinheiro porque geram muito valor para as pessoas. Tem muitas marcas boas, tem uma boa estrutura da empresa. E no final das contas, você compra dessas marcas se você quiser. Se você não quiser, você produz seu próprio alimento. Pronto. Capitalismo é voluntarismo. Você faz negócio com quem você quiser. Ninguém é obrigado a comprar nada de ninguém. O contrário é que é verdade. O governo, o socialismo, o comunismo, um governo forte, aí sim você é obrigado a comprar do único fabricante. Faz esse quadrinho aqui da União Soviética na época do comunismo lá, só tinha um fabricante, não tinha esse negócio de marca. Como assim escolher marca? Só tinha um produto de um fabricante que era o governo que produzia, tu tinha que comprar daquilo ali. É muito pior do que isso, né? Então, é o que eu falo nesse pessoal. O nego fica falando, não, que imposto de grandes fortunas que vai ajudar e coisa e tal, e não sei o que lá. Só ajuda o governo. É mais uma forma do governo roubar a sociedade. Quem paga isso, no final das contas, é o pobre, porque o rico vai embora do país, muita gente vai. Ah, mas teve essa arrecadação, arrecadou 60% do que esperava. Porque no primeiro ano, né, o cara tá ali no meio do caminho, não consegue tirar o dinheiro rápido e coisa e tal, ele acaba sendo tributado, acaba sendo executado e tiraram o dinheiro dele. Tem um monte de gente na justiça aqui, inclusive, ainda tem muito desse dinheiro que ainda está sendo discutido na justiça, inclusive. Agora, é lógico, o cara não vai ficar parado. Para o próximo ano, ele vai ficar lá sentado esperando o governo tributar ele de novo? Não, ele vai fazer alguma coisa. Ele vai sair do país, ele vai mudar a empresa dele. É o que fizeram todas as pessoas ricas em todos os países que inventaram esse troço de imposto sobre grandes fortunas. No final das contas, dá pouco dinheiro, porque embora essas pessoas sejam muito ricas, elas são relativamente poucas, então no final das contas não dá dinheiro, não é isso que vai... tirar dinheiro das pessoas muito ricas não é o que vai resolver a fome do mundo, né? O nego já fez uma conta aí. Não, se pegar todas as pessoas, todas as fortunas do mundo e dividir por todas as pessoas do mundo, vai dar o quê? Vai dar $1.000 por pessoa. É um dinheiro? É um bom dinheiro. Ajuda alguma coisa? Você consegue viver o resto da sua vida com $1.000? Não, não consegue. Pode quebrar o galho por um ano, sei lá, mas se você for muito econômico, mas depois disso, meu amigo, e aí? Acabou, não tem nada, né? E você acabando com a recompensa para quem gera valor para a sociedade, você fica, no final das contas, com uma sociedade com menos valor. Ninguém tem interesse em gerar valor para a sociedade. É o problema que acontece em países comunistas também. A economia sempre afunda. Por quê? Porque as pessoas não têm interesse em trabalhar, elas não têm interesse em produzir. Para que elas vão produzir se a recompensa vai ser a mesma no final das contas, né? Então é isso aí. Grande fracasso do imposto sobre grandes fortunas na Argentina. Como é bom ter presidente, né? Dizem os esquerdistas. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, vamos falar sobre a ação no STF que propõe acabar com o nome pai e mãe nos formulários. Vamos entender esse assunto e o que pode mudar disso daí no final das contas, né? Essa notícia foi sugerida por Encontrei o Peter na churrascaria sábado, Peter, o nosso Obelix ancapsunês e servidor público do Ancapistão. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, devido a pedidos aí de alguns patrocinadores do canal, agora no mês de dezembro, estamos chegando próximo ao Natal, eu vou usar o gorrinho do Papai Noel em alguns dos vídeos. Então não vou usar em todos não, porque fica muito repetitivo, mas em alguns dos vídeos eu vou usar o gorrinho do Papai Noel aqui. Eu peço licença de vocês para isso, né? Enfim, essa notícia aqui é sobre o que aconteceu, né? A Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais e Intersexos, uma associação de LGBTs, né, entrou com uma ação no STF
para discutir a dificuldade que casais têm na hora de registro de filiação. Qual que é o problema que eles colocam? Você tem hoje em dia pais que são do mesmo sexo, 2 homens, 2 mulheres, que adotam crianças ou têm crianças através de procedimentos específicos, e isso, segundo eles, gera um grande desconforto para esses casais homoafetivos, dificultando o registro correto das crianças, né? Então, eles partem do princípio de que já existe uma decisão do STF de que há uma absoluta igualdade entre as relações homoafetivas e heteroafetivas e, portanto, que deveria haver essa mesma ligação nesse caso. Então, a ideia é retirar os campos pai e mãe nos formulários públicos e passam a valer a indicação de filiação 1 e filiação 2 a partir daqui. Então, ou seja, não muda grande coisa. No formulário que você vai ter que preencher, ao invés de estar o nome do pai e o nome da mãe, vai estar filiação 1, filiação 2 e coisa e tal. A verdade é que isso já está acontecendo num monte de lugar, tá? Eu não sei se vocês já repararam isso. Ok que nos documentos oficiais você ainda não tem, ainda tem lá o nome do pai e o nome da mãe. Em muitos lugares ainda tem nome do pai e nome da mãe. Mas existe um grande número de lugares, fichas de escola, clubes, até formulários na internet. Você comprar em empresas que são mais woke aí, você vai encontrar esse tipo de coisa. Não tem nome do pai, não tem nome da mãe, tem filiação 1 e filiação 2. E, bom, existem uma série de considerações sobre isso daí. A primeira consideração que eu faço sobre isso, primeiro, olha só, antes de mais nada, não tem absolutamente nada contra casais homoafetivos terem filhos e coisa e tal. Acho a coisa mais natural do mundo, como eu falo, do ponto de vista libertário, meu amigo, o que você faz é um problema seu, desde que você não agrida a propriedade privada de outra pessoa. Qualquer um é livre para fazer o que quiser, não tem nada de errado, não tem nenhuma diferença entre um casal heterossexual e um casal homossexual. A única diferença que pode ter do ponto de vista libertário é se um agredir a propriedade privada de outro. Aí você tem uma diferença. Agora, com relação à moral, isso daí, meu amigo, cada um tem a sua, não tem problema nenhum, cada um que cuide da sua vida. É uma coisa difícil pra caramba você ser feliz. Eu acho que todo mundo tem o direito de buscar a felicidade da melhor maneira que encontrar na vida. É uma coisa difícil, não é fácil não, hein? Não pode invadir propriedade privada de outra pessoa. Aí você está agredindo a ética libertária. Mas, enfim, qual que é a questão? Qual que é o grande problema aqui, né? Eles querem tirar a indicação de pai e mãe. E eles falam que é porque isso agride as pessoas, aos homoafetivos. Eu não sei se isso é realmente um problema muito grande. Como eu sei, eu nunca tive esse tipo de problema, mas é uma situação minha. Porém, eu fico pensando se isso realmente é uma coisa que é tão complicada assim ou não. É o que eu vejo com a maior parte das causas homoafetivas que tem aí, né? Já falei isso em outros vídeos, inclusive. Eu não discuto que isso seja um problema, que tenham pessoas que realmente se sentem agredidas por esse tipo de coisa, ou se sentem diminuídas por esse tipo de coisa. Eu não duvido que isso seja um problema. A minha questão é se isso é um problema grande o suficiente para julgar, para justificar um negócio deste tamanho, esse tipo de coisa. O Brasil tem um grande número de problemas muito maiores, ou a sociedade nossa tem um grande número de problemas muito maiores do que meramente o que está escrito no papelzinho ali. E isso eu vejo com a maior parte dessas causas LGBT, né? E eu acho, inclusive, eu já falei para vocês em outros vídeos, que isso é um dos motivos pelo qual a esquerda está perdendo tanta relevância no Brasil, porque o problema do brasileiro médio, meu amigo, é o que ele vai comer amanhã, como é que ele vai sobreviver. Ah, não, mas o pronome neutro no formulário, não sei o que lá, isso dói mentalmente na cabeça. Ah, meu amigo, olha só, tudo bem, é um problema, não estou dizendo que não seja um problema, mas olha só, é um problema deste tamaninho, se você comparar com outro problema, que é o problema maior da maior parte dos brasileiros, que é, caramba, como é que eu vou ter comida para comer amanhã, para sobreviver um novo dia amanhã? Então, isso é um ponto que me parece meio que pacífico, né? Não estou dizendo que não é um problema, mas é um problema que, caramba, precisa criar esse negócio todo, precisa gerar essa comoção, agir no governo, né? É uma crítica que eu faço. Se é certo ou não, não me interessa. Eu acho que isso daí, o mais correto seria deixar
para as entidades, cada uma fazer a sua. O grande problema do governo é esse. É quando você é obrigado a aceitar um negócio ou recusar um negócio. Essa que é o grande problema. Repara, como eu falei para vocês, já tem várias escolas aqui no Rio de Janeiro que já botam filiação 1, filiação 2. Já tem um monte de loja que faz isso. Então, é aquele negócio. Se você se incomoda, se você é heterossexual e se incomoda com isso, pronto, não coloque o seu filho naquela escola. Coloque na outra escola que ainda coloca lá pai e mãe. Se você não quer comprar numa loja que o formulário de filiação, o formulário de compra está lá, filiação 1, filiação 2. Aliás, dando uma dica aqui de segurança da informação, hein? Se você não precisa da informação, nunca peça a informação. Pedir uma informação que você não precisa no seu site é comprometer a segurança do seu site. Você vai estar com um dado que é um problema agora, é uma vulnerabilidade sua, está com aquele dado guardado, se você não precisa dele. Então, a maior parte das lojas não precisa saber o nome do pai e o nome da mãe, então não peça, não bote lá. Mas, se precisar, a loja, lógico, é livre para colocar o que ela quiser. E se ela quiser colocar pai ou mãe, ou quiser colocar filiação 1, filiação 2, perfeitamente razoável. Aí o casal homossexual que se sente incomodado com uma escola que pede pai ou mãe, ele pode mudar para outra escola e vice-versa. Repara como o grande problema dessa história toda é o governo, é o fato de haver uma entidade coercitiva que todo mundo deve obedecer. Por quê? Porque no caso do governo eu não posso falar, ah não quero minha identidade nesse negócio aqui, não, porque ele está pedindo pai e mãe ali, eu não gosto de pai e mãe, eu quero filiação 1, filiação 2. Então eu vou deixar isso daqui e vou para outro governo. Eu não posso fazer isso hoje. Então fica essa briga e coisa e tal que nunca tem como resolver. Cria-se uma celeuma, cria-se uma divisão na sociedade sem necessidade. O correto era proibir o governo de ter identidade das pessoas. Esse negócio brasileiro... Aliás, eu acho incrível isso. Como que brasileiro é confortável com certidão de nascimento, carteira de identidade? Cara, isso tudo é violação de privacidade. Isso tudo seria... O governo não pode exigir isso. É um erro esse negócio, você aceitar esse coisa de carteira de identidade, CPF, certidão de nascimento, putz grila, isso é uma invasão da sua privacidade. O governo não tem direito de te exigir isso. É um absurdo esse tipo de coisa, infelizmente. Como gerações passadas nossas não lutaram contra isso, hoje em dia é muito difícil você reverter. Até na cabeça de muita gente, não, mas sem identidade, como é que eu vou saber se a pessoa é ela? Oh, porra, e quem diz que identidade te ajuda nisso? Enfim, é só burocracia do governo. É só o governo invadindo mais a sua privacidade. O que eu acho disso daqui? O Nunes Marques devia aproveitar e acabar com a identidade no Brasil. Isso seria a melhor coisa. Acabar com todos os formulários que as pessoas precisam preencher em todos os órgãos públicos do Brasil. Ninguém mais pode ser identificado para o governo. Você quer aparecer? Você vai fisicamente lá. Você é você porque você está fisicamente lá e ponto final. Acaba com essa coisa de identidade, certidão. Pô, isso é um absurdo completo. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, os Estados Unidos confirmaram o boicote diplomático às Olimpíadas de Pequim de 2022, hein? Vamos entender o que isso significa, por que eles estão fazendo esse troço e o que muda na prática. Faz zero diferença, mas vamos entender. Essa notícia foi sugerida por Eu Virei Vendedor de Canela, Ministério da Verdade, Galopeira, Segue Soanal, Min Queremos Peter no Pânico e no Flow, Abominável Peter das Neves, Leone Bonifácio de Souza, Servidor Público Libertário, Grande Mãe Raxia e Frila Sem Nota do Peter. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, início do ano que vem, dia 4 de fevereiro de 2022, tem as Olimpíadas de Inverno na China.
Aqui no Brasil a gente fala muito pouco sobre Olimpíadas de Inverno, porque são jogos que tipicamente nós aqui no Brasil não temos lá grande relevância. De vez em quando tem um atleta ou outro brasileiro que se destaca, mas tipicamente Olimpíadas de Inverno, num país como o nosso, que não tem neve, não tem nada de inverno, é uma coisa meio complicada realmente, né? Mas são Olimpíadas, tal como as Olimpíadas de Verão, e tem um monte de jogos lá, é bem interessante de assistir, coisa e tal. E esse ano de 2022 será disputada em Pequim, na China. Já está tudo marcado, coisa e tal. E daí o Joe Biden resolveu fazer um posicionamento político justamente pela questão dos uigures lá na China. Eu acho uma coisa importante, vocês sabem, é um absurdo o que a China está fazendo com os uigures. A gente já falou sobre isso em vários vídeos aqui no canal, né? Os campos de concentração lá na região de Xinjiang. Realmente é um absurdo a forma como a coisa é colocada, né? O governo chinês diz que não, que são campos de reeducação voluntários. É igual a Austrália também com os campos de Covid dela. Não, é tudo voluntário, coisa e tal. Aí você vai ver os vídeos, tudo cheio de grade, policial, nego caçando quem sai do campo. Não, meu amigo, isso não é voluntário. Isso daí é campo de concentração mesmo, não tenha dúvida, né? O que acontece com os uigures na China e na Austrália com o pessoal que pega Covid ou que é amigo de alguém que pegou Covid. Qualquer um pode ser colocado nos campos de concentração lá da Austrália também. Mas enfim, um absurdo completo esse tipo de autoritarismo do governo. Então o fato dos Estados Unidos estar boicotando as Olimpíadas é interessante. Agora, veja bem, isso não é grandes coisa também, tá? Porque é um boicote diplomático. O que quer dizer isso? Quer dizer que as autoridades americanas não irão aos Jogos de Pequim, mas os atletas americanos vão. Então vai ter a competição. O grande temor da China, a China estava muito preocupada se fosse um boicote real às Olimpíadas, como aconteceu, por exemplo, nos Jogos Olímpicos de 1990 em Moscou, né? Foi 90? Acho que foi, né? 1980. Os Estados Unidos boicotou os Jogos Olímpicos de Moscou em 1980, isso na época, e boicotou mesmo, não foi nenhum atleta americano para lá e coisa e tal, e isso realmente acabou deixando a competição um pouco menos interessante, né, porque você tem muitos atletas de ponta nos Estados Unidos. No final das contas, o Joe Biden optou por dar um tapinha de leve no Xi Jinping, só aquele negócio assim, mas tô de mal com você, viu, tô de mal com você. Coisa bem levinha assim, não quis fazer um negócio mais sério, ao invés de fazer um boicote de verdade, fez um boicote diplomático. Só não vão os diplomatas lá para a China, mas os atletas vão. Então, no final das contas, o Xi Jinping vai reclamar? Lógico que vai reclamar. Não, olha que absurdo, um boicote, não sei o que lá, os uigures estão voluntariamente lá se submetendo à reeducação. Não, que isso, não sei o que lá. Enfim, mas é só um boicote diplomático. Então, vai falar sobre a causa dos uigures, isso é bom. Quanto mais a imprensa falar sobre essa questão, é mais importante, porque constrange mais o governo chinês. Eu queria que a imprensa falasse mais também dos campos de concentração australianos também, mas parece que esse assunto é meio proibido por aí, não sei por que motivo. Bom, então, a China falou que não, que vai ter represália, não sei o que lá, mas na prática não vai ter, tá? Eles estavam com medo dos Estados Unidos não mandar os atletas. Não mandar os diplomatas, meio que... eles vão reclamar para dizer que, olha, nossa, estamos super ofendidos. Ai, Joe Biden, doeu o tapinha que você me deu. Doeu mesmo. Nossa, olha só, fiquei vermelhinho. Na verdade não doeu, eles não estão nem aí, foda-se, diplomata não faz diferença nenhuma. Bom, aliás, por falar em Austrália, que também é outra ditadura ferrenha, né? Já foi um país livre uma época, acabou nessa pandemia, se tornou uma distopia autoritária, mas eles também estão querendo fazer o boicote da Olimpíada de Inverno, e o fato de estarem fazendo isso só mostra como é que isso tudo virou um jogo político, né? Porque, sinceramente, entre China e Austrália, eu não tenho certeza qual que é o país mais autoritário neste momento, né? Os absurdos que estão acontecendo na Austrália com a desculpa da pandemia de Covid estão mais ou menos no nível dos uigures da China também. É difícil distinguir exatamente quem está pior nessa situação. E a Inglaterra também está considerando fazer um boicote dos Jogos Olímpicos de Pequim.
Ou seja, agora que os Estados Unidos falou, é bem possível que o bloco, né, o AUKUS, né, que eles formaram, que é o bloco Estados Unidos, Austrália e Inglaterra, acabem fazendo esse boicote diplomático. Mas como eu falei, esse boicote diplomático é uma besteira, não vai fazer tanta diferença assim no final das contas. Foi mais o Joe Biden tomou essa medida quase como assim para dizer que fez alguma coisa, entendeu? É esperado, países todos são autoritários, estão se tornando cada vez mais autoritários nos tempos recentes aí, por conta dessa pandemia, mas no final das contas, essa ação contra Pequim não vai fazer muita diferença. Ficou um negócio quase que pro forma esse boicote, né? Enfim, é uma pena realmente. Podiam ter feito um boicote de verdade como fizeram com a Rússia. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, vamos falar sobre o Barroso que deu 48 horas para o Bolsonaro decidir sobre passaporte de vacina. Vamos entender mais esse aperto aí que o STF está dando no governo e vamos falar sobre a saída deste problema que foi dada pelo Senado e pelo Congresso, que recusaram-se a obedecer a ordem da Rosa Weber sobre orçamento secreto e ganharam a parada. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por El Festeiro, Pega na Minha Toca e Fala que é Sua, Ivy Freire, Dongua no Secai, Arerê, o Vasco vai jogar a Série B, a Toga que usa Tanguinha, JP Costa, Herman do Capistão, Servidor Público do Capistão e Colonoscopia Democrática. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Teve mais gente que sugeriu, tá? Um monte de gente falou dessas notícias aqui, mas obrigado a todo mundo que sugeriu. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é aquela velha história, né? A gente já está mais do que acostumado com isso, né? A oposição, a rede entrou com uma ação no STF, a rede, que não tem nenhuma relevância política no Brasil. Aí entra com uma ação no STF, puramente política, porque a decisão sobre passaporte sanitário é uma decisão executiva, é uma decisão do Ministério da Saúde, é uma decisão do governo. Aí a oposição entra no STF, o STF imediatamente, olha só, ele já deixou de dizer que é inércia do governo federal, o governo não está fazendo nada. Como não está fazendo nada? O governo já decidiu, o Bolsonaro não quer o passaporte de vacina. Ele já falou que não quer. Mais do que isso, ele já deixou claro que o passaporte de vacina, ele está querendo mudar a legislação para que quem decida sobre o passaporte de vacina seja exclusivamente o governo federal, para que ele possa proibir passaporte de vacina em estados e municípios, inclusive. Ah, não, mas isso aí não interessa. Não, ele está sendo omisso. Ele não está fazendo. Não, ele não está sendo omisso. Ele decidiu. É isso que ele quer. E é isso que quer um monte de pessoas aqui no Brasil que entendem a coisa óbvia. Olha só. Até aqui, até este momento, não estou dizendo que isso vai durar para sempre, mas até este momento, todos os brasileiros infectados pela Ômega estavam vacinados. Ou seja, o que diabo de diferença faria um passaporte de vacina nesse caso? Ah, não, mas no futuro, não sei o que lá, pode ser... Veja, as pessoas que chegam no Brasil já têm que fazer um teste de PCR para garantir que não estão com a doença. É lógico, o teste de PCR às vezes não pega naquele momento, a pessoa ainda está numa fase muito inicial da doença para o teste detectar ou coisa e tal, então pode passar alguma pessoa assim. Mas o fato é, a vacina não resolve esse problema. Isso é um problema realmente desse screening que eles fazem na entrada do pessoal, mas a vacina não resolve, porque a pessoa vacinada, por óbvio, pode estar aqui. Isso aqui a gente está falando de 8 pessoas que são detectados aqui no Brasil com a Ômega, não apenas daquele primeiro casal que já estava vacinado, mas na verdade outras pessoas. E é o mesmo comportamento que tem se observado em outros lugares do mundo também. Até porque hoje em dia é muito difícil você viajar, principalmente voo internacional, sem estar vacinado. Então a maior parte das pessoas que está andando de avião aí para cima para baixo está vacinada.
E no final das contas, isso está impedindo a transmissão da Ômicron? Não, já tem a Ômicron num monte de países do mundo, né? Bom, eu não posso falar sobre a Ômicron, sobre a pandemia aqui, porque o YouTube não gosta, na minha opinião, sobre esse assunto. Eu falo com mais liberdade sobre isso lá no meu canal alternativo, o Opinion Free Market, lá no Rumble, no Odyssey ou no BitChute. Se vocês quiserem ver a minha opinião mais detalhada sobre esse assunto, por favor, vejam lá. O que eu vou me ater aqui é o problema da política em torno do passaporte de vacina. Ou seja, repara que a oposição, o que inclui o STF, está tratando a coisa como uma omissão do governo. Por que omissão? Não porque tem que ser tomado isso, essa determinação, olha só, ele determina a oitiva de autoridades, da qual emanou a portaria, no prazo, a portaria que dizia que não iria fazer, não ia checar o passaporte de vacina, tendo em vista a aproximação do recesso, transcorrido prazo, medidas cautelares e coisa e tal. Por quê? Porque ele está entendendo que é preciso exigir o passaporte de vacina. Agora, de onde que ele tirou isso? De onde é que ele tirou isso? Ele sabe tudo que tem que ser feito? Ele é o cara que foi eleito no Brasil para decidir esse tipo de coisa? Não, não foi nem ele nem a rede. A rede teve traço nas pesquisas aí, na eleição do último governo. Não tem autoridade para falar, para tomar decisão pelo povo brasileiro. E daí o cara vai e mete uma dessa. Ah, não, tem que fazer não sei o que lá. Tem que propor o passaporte de vacina, obrigar o passaporte de vacina. Olha só, eu vou além. Eu acho que o Bolsonaro errou em vetar o voo da África do Sul. Até porque hoje em dia já tem variante Ômicron em não sei quantos países do mundo. E aí, vai vetar todo mundo? Vai vetar voo de todo mundo? Não dá. É besteira esse negócio. Virou um negócio quase que discriminatório contra a África do Sul. Aliás, a África do Sul reclama com muita justiça que ela está sendo punida por testar com frequência. Porque existem um monte de outros países que têm muito mais variantes por aí, muito mais coisas dessa, e só não testam. E por isso não encontram esse tipo de coisa, e por isso não sofrem bloqueio de voos. Ou seja, é realmente um absurdo. O incentivo agora é você não testar, não. Deixa a coisa correr, deve ser melhor mesmo, né? Enfim. Então, no final das contas, eu acho que o governo exagerou ao bloquear voos da África do Sul, exageraria ainda mais com o passaporte de vacina, quando a gente percebe que a vacina não impede a transmissão da doença. Então, qual o propósito desse tipo de coisa? Não tem lógica, é uma medida sem lógica, mas não na cabeça do STF. A oposição quer porque quer, insistindo em que não, que tem que botar passaporte, não sei o que lá, não sei o que lá. Agora, a questão toda é a seguinte, a gente já viu esse filme acontecer várias vezes, e a gente sabe o que vai acontecer nisso daí. O governo vai responder, o STF vai dizer que não, então tem que implementar, porque tem o princípio constitucional que eu tirei do rabo aqui, puxei do meu cu uma porra de um princípio constitucional, e embora eu não tenha voto nenhum, eu quero que esse princípio valha, e então pronto. E aí vai ter que ter o passaporte de vacina. É isso que vai acontecer. Agora, a dica para o Bolsonaro é fazer igual o Congresso fez. Olha só como é que foi aqui o caso da emenda de relator. Vocês estão lembrados desse caso, a gente falou sobre isso aqui. As emendas de relator não tem nada a ver com o Bolsonaro vetou esse troço, ele não queria essa porra. Mas o pessoal do Congresso foi lá, aprovou, derrubou o veto dele, então tem emenda de relator. Ok, cheio de problema lá, não tem transparência, não tem sei lá o quê. Eu acho uma besteira, isso tudo já falei para vocês, eu acho que depois que o dinheiro foi roubado do seu bolso pelo governo, não interessa mesmo o que essa gangue vai fazer com o seu dinheiro, já é coisa ruim. Não importa onde eles joguem o dinheiro que eles roubaram de você, já é coisa ruim. Mas enfim, no final das contas os caras fizeram a coisa certa com relação ao STF. O grande pesadelo de todo juiz é não ser obedecido. E é isso que tem que ser feito. É isso que Bolsonaro tem que fazer com a ordem que fatalmente vai vir do Barroso de implantar esse passaporte. Desobedeça. Ah, mas isso é crime de responsabilidade. Sim, isso é crime de responsabilidade. E daí? No final das contas é a mesma situação aqui. A Rosa Weber liberou o pagamento das emendas de orçamento secreto. Acabou. Ganhou. O Congresso ganhou a queda de braço. Por quê? Porque o Congresso se recusou a obedecer ordem injusta. Ordem injusta se desobedece. Não existe esse papo de que, não, ordem do juiz se cumpre depois. Não, se for uma ordem errada, se desobedece mesmo. Ordem de juiz tem que ser desobedecida por todo mundo, por policial, por executivo, por legislativo, se for uma ordem política, como tem sido essas ordens todas do STF. O STF já está se excedendo há muito tempo, já era
para nego ter peitado o STF há mais tempo. E a forma correta de peitar o STF não é tentar impeachment de ministro, não é tentar entrar com ação na corte, isso não resolve. É lógico que é corporativo, é lógico que eles vão decidir. Você tem que machucar o juiz onde ele sente. Desobedeça ao juiz. Ah, o Bolsonaro vai estar cometendo crime de responsabilidade? Vai. Como é que vão fazer agora com ele? Você acha que tem clima para impeachment no Congresso nesse momento? Não tem. Pode fazer quantos crimes de responsabilidade ele quiser, que ele não vai ser julgado por isso enquanto ele tiver a maioria no Congresso. Já estamos em ano de eleição, já tem o orçamento aprovado por ano que vem, a mente de tudo quanto é deputado e senador já está focada em eleição ano que vem, não tem mais como mudar isso. Então, meu amigo, Bolsonaro, desobedeça o STF. Vai ser ótimo para colocar esse pessoal no lugar dele. É isso que precisa ser feito, é isso que está faltando há algum tempo. Eu até entendo que Bolsonaro, no início do governo dele, não poderia ficar desobedecendo o STF direto. Por quê? Porque, no caso, ele sofreria um processo de impeachment, não tenha dúvida. Tinha um monte de gente, na época do Rodrigo Maia, tinha um monte de gente querendo o impeachment do cara. Agora que ele já está com uma base confortável no Congresso, já passou as medidas que ele precisa para a reeleição, que ele tem tudo para ganhar a eleição do ano que vem, a chance dele é essa, desobedeça e pronto, não tem essa não. Ah, mas o STF pode retaliar no TSE negando a candidatura dele. Meu amigo, eu duvido. Se ele fizer isso, desobedeça de novo, não tem esse negócio não. O negócio é peitar o STF, esse é o ponto central. Tá mais do que na hora do pessoal começar a fazer isso com essas brincadeiras que não tem lógica nenhuma. Ah, não, porque tá o sinomista. Não, ele tomou a decisão é no sentido de não precisar passaporte. Passaporte é uma palhaçada mesmo, não serve para nada. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo.